Bom dia, então, a todas vocês que estão aqui conosco, né? Essa nossa atividade conjunta do Programa de Mentoria Política no âmbito do projeto Mulheres no Legislativo, Histórias que se Cruzam. Tá? Hoje nós estamos recebendo a professora Lígia Fabris, que vai nos falar sobre o papel do fundo eleitoral nas eleições de mulheres, especificamente. Tá? Nós estamos aqui na sala com a professora Ana Gomes, que é nossa mentora, faz parte da nossa mentora, da nossa mentoria, né? E toda a equipe do IBAN também que participa. Estamos recebendo, com muita honra, algumas pessoas que são da classe, né, da professora Lígia na Fundação. Depois ela pode nos comentar melhor. Ana, por favor, professora Ana Gomes, fale um pouquinho de quem está conosco rapidamente, né, para nós, então, darmos início à palestra da professora. Por favor. Olá, gente, bom dia. Bom dia a todos, bom dia aos estudantes da professora Lídia, que também estão aqui nos visitando. Enfim, esse é mais um encontro importante para nós, né? Nesse período de mentoria, nesse período de formação política para mulheres, visando a política representativa. E estamos aqui com algumas das participantes do nosso curso, a Cleia, a Domingas, enfim, a Lúcia, a Lurdinha, várias estão vindo, eu sei que mais algumas estão chegando, e vamos ouvir a professora Lídia, porque ela traz para nós uma informação valorosa, como eu comentava com ela antes, está sempre na ordem do dia, entender, compreender como funciona essa parte tanto de fundo eleitoral, de fundo partidário, como é que essas coisas funcionam e como é que a gente acessa, e, principalmente, qual a importância desses elementos na campanha de cada uma de nós. Vamos lá, minha gente. Bom dia para nós. Bom dia, então. Muito obrigado, Ana. Vamos continuar, então. Eu quero passar a palavra para a professora Lígia Fabris, porque nós temos uns horários, né, bastante rígidos, todas estão trabalhando. A professora Ana não mencionou, e eu acho isso fundamental, Lígia, que a gente tenha o conhecimento de que nós estamos aqui com candidatas, pré-candidatas, né? Então, tanto a Domingas quanto a Cleia são pessoas que já estão numa pré-candidatura. E aqui, como você está vendo aí, a Ana Cleia, ela é de Tocantins, né? Do Porto Nacional em Tocantins, e a Domingas, eu não estou vendo aqui a telinha da Domingas, eu não sei exatamente, Domingas, depois a gente, na hora que tiver um intervalo, elas falam um pouquinho sobre a vivência que estão tendo enquanto fora do estado do Rio de Janeiro. Né? Nós temos essa coisa que nos permite, né? O que nós aprendemos com essa pandemia é estender os nossos horizontes. Né? Então, vamos passando para a professora Lígia. Eu quero dizer a vocês que a professora Lígia Fabris é professora e coordenadora do programa Diversidade da Fundação Getúlio Vargas, Direito, no Rio de Janeiro. Foi filho do grupo de pesquisa Global Context of Women and Gender Right. Desculpe, meu inglês é péssimo, porque eu sou de uma geração que não aprendia muito inglês. Tá? E aí, agora piora mais ainda, porque é tudo da parte de um alemão, que é mesmo que eu não vou poder dizer a vocês. Tá? Ela é cofundadora do Fórum Fluminense Mais Mulheres na Política e representou a ONG CEP perante o Supremo Tribunal Federal na ação que garantiu recursos de forma equitativa para financiamento de campanhas de mulheres. Então, professora, a palavra é sua. Tá?
Muito obrigada, Ângela. Eu queria agradecer em seu nome o convite para estar aqui, mas também devo mencionar, né, meu agradecimento à Ana Gomes, à professora Ildete Pereira, que infelizmente não pôde estar conosco hoje, a Débora Tomé, as demais mentoras, né, a Luíse, que está aqui, Everton, as pessoas que estão aqui fazendo parte desse curso do IBAN, tornando ele possível, e as pré-candidatas e as minhas alunas que estão aqui para a gente ter essa conversa hoje. É um prazer muito grande estar aqui e trouxe a minha turma, porque esse é um tema que a gente tem trabalhado também na disciplina, que se chama Teorias Feministas, Mulher e Política. Então, acho que é uma oportunidade de apresentar de uma forma mais articulada e mais concreta alguns temas que a gente tem debatido de uma perspectiva talvez um pouco mais teórica, mais abstrata. Então, acho que vem ao encontro de muitos anseios essa oportunidade de estar aqui hoje. É uma honra muito grande estar aqui com você. Eu preparei uma apresentação que eu vou procurar apresentar, vou projetar aqui. Eu não sei se ela vai ficar no modo apresentação, porque às vezes o meu programa tem alguma dificuldade em fazer isso, mas acho que não há prejuízo se eu não conseguir projetar no modo de apresentação. Todo mundo consegue ver? Ótimo. Bom, então o nosso tema, né, o tema que eu vou abordar para a gente discutir hoje, né, o tema proposto é o papel do fundo eleitoral nas eleições de mulheres. Eu tenho um pouco um roteirinho de apresentação, né, que ele passa por a discussão, que pode ser, né, um pouco mais ampla, em algum sentido, que é a participação... Lígia, desculpa, Oi. só não está em tela cheia, tá no modelo. Então, eu vou tentar botar em tela cheia, mas às vezes isso não dá certo. Vamos ver. Agora foi, não foi? Foi. Ai, que ótimo. Então, o meu roteiro é basicamente esse, né, da gente começar tematizando antes de chegar no fundo, né, um pouco tematizar por que isso importa, e o porquê que isso importa tem a ver com o nosso índice de participação política de mulheres e a comparação de onde nós estamos com o resto do mundo, né? Quantas mulheres nós temos na política, e a gente poder saber se isso é satisfatório ou não tem a ver com muitos fatores, e um deles, uma maneira de a gente saber, é olhar para os outros países do mundo, né? E saber como é que eles estão. Depois tematizar um pouquinho as cotas de candidaturas, depois as cotas de financiamento, que aí entra mais especificamente o tema, né, do fundo eleitoral, um pouco de violência política e as alterações legislativas recentes. Então, para chegar no nosso primeiro tópico, né, a participação, como estamos em termos de participação política, a gente tem um órgão da ONU vinculado à ONU Mulheres, que mede a participação política de mulheres em todo o mundo. E aí a gente, como resultado, a gente tem esse globo, né, esse mapa aqui, em que a escala de cores é do azul mais escuro até um verde, em que o azul mais escuro significa, né, um país que tem mais mulheres, um percentual de mulheres, e ele se baseia sobretudo no legislativo, né, para esse índice, e até chegar no verde, a gente tem, né, nessa escala, vai descendo o percentual de mulheres na política, e a gente pode ver aqui, né, qual é a cor do Brasil nessa escala. A gente está em laranja, a gente está aqui no quadrante mais abaixo, né, da representação política. Mas o que isso representa? E aqui do lado tem uma tabela que no próximo slide ela está um pouquinho mais ampliada, mas só para
vocês terem uma ideia, para quem não conhece esse instrumento, que aí isso está quantificado aqui, né? E esses quadrantes vão reproduzindo essas cores. E a gente vê que tem vários tons de lilás, tem tons de vermelho para o laranja também. Então, o que isso significa, né, em termos de representação? Bom, o primeiro dado que está aqui, objetivamente, é que a gente estava, em 2021, na posição 142 nesse ranking, que tem 196 países. Então, a gente está muito abaixo, né? Tem 141 países à nossa frente. Aqui estamos. Quem são nossos companheiros né, colegas aqui de quadrante? Bom, a gente, para começo de conversa, está no final do quadrante laranja aqui, 142, o Brasil. Abaixo de nós temos o Paraguai, mas que provavelmente não vai continuar assim, porque o Paraguai aprovou leis de cotas bem expressivas para mulheres e vai nos passar. Então, importa a gente ver, por exemplo, na América Latina, né? Tem vários países da América Latina aqui, nesses quadrantes azuis. Então, vejamos que temos aqui vários países, mais de, né, digamos, 15 países com 50% a 60% quase de mulheres na política, depois 40% a 49%, a gente tem aqui de 40% a 49% El Salvador, México, a gente tem aqui no quadrante 50% para cima, né? A gente tem a Costa Rica, a gente tem, enfim, uma série de países da América Latina que em posições bem acima do ranking. Daí a gente vai ver aqui, ó, um pouco mais perto, quem então são nossos companheiros, né, de posição para baixo. A gente tem, por exemplo, o Catar, a gente está próximo do Catar, tem o Benin, né, são países com pouca expressão política mundial. Aí, quando eu fui atualizar essa apresentação para esse ano, eu vi que a gente desceu mais umas posições no ranking. Então, as eleições foram acontecendo, né, ao longo desse ano, e alguns países aumentaram sua representação política, e a gente, com isso, nossa posição baixou. Ao invés de 142 anos, hoje estamos na posição 146. Quando eu comecei a estudar esse tema, a gente estava na posição 137, às vezes 135, então a gente está, na verdade, a nossa tendência é de queda. E por que isso acontece, né? Porque, em primeiro lugar, né? Por que isso importa? A gente saber quantas mulheres existem na política, né? São eleitas para o legislativo. Em primeiro lugar, porque isso é um requisito democrático. Por que isso é um requisito democrático? Porque numa democracia, ou uma democracia, pressupõe que os grupos sociais que compõem uma dada sociedade, eles tenham a chance de se organizar e eles tenham a chance de acessar, por meio do voto, eles próprios, esse espaço de poder que é a política por excelência, né? Então, por que a política é um espaço de poder? É o espaço em que se fazem as leis que vão reger e subordinar toda a sociedade. Então, é a possibilidade, a democracia significa a promessa de que esses grupos sociais, todos os grupos sociais que compõem a sociedade, eles podem estar nesse lugar e podem levar adiante nesse lugar os seus interesses e fazer leis, implementar leis de acordo com seus interesses que valham para toda a comunidade. Isso é central para a ideia de justiça e para a democracia. Só que esse ranking nos mostra que, historicamente, daqui a pouco eu vou mostrar um gráfico histórico, né, de projeção, da nossa projeção histórica de representação política de mulheres. Historicamente, as mulheres no Brasil não tiveram e não têm significativamente acesso a essa esfera de poder.
Então, a gente tem, né, do ponto de vista do direito, a gente tem garantida a igualdade formal há bastante tempo. Se a gente pensar, a gente tem, né, o nosso grande marco contemporâneo, a Constituição de 88, né, assegura a igualdade entre homens e mulheres, inclusive com base na luta de mulheres que estão aqui, né, então, que compõem esse curso. Então, e que fizeram, né, esse marco legal que é absolutamente fundamental. E que sabiam, né, que a igualdade formal ela é importante, mas ela não resolve todos os problemas, né? Então, em relação à política, a gente tem igualdade há algum tempo, mas as mulheres não chegaram lá significativamente, então é preciso empurrar esses grupos sociais que não têm acesso a essa esfera de poder para dentro dessa esfera de poder. Então, aqui o gráfico da projeção, né, histórica, a gente está nessa posição a posição 142 em 2021, 146 agora, tendo alcançado 15,4% de mulheres eleitas na Câmara dos Deputados, para deputada federal, e tendo tido para isso, a gente teve 32% de candidatas. A gente pode ver que a nossa história, que esse número ele é um pouco diferente do que acontecia na nossa história recente, tanto em termos de candidaturas quanto em termos de eleições. E eu já vou contar um pouquinho, né? Acho que é importante a gente ter claro o que aconteceu nesse período para a gente chegar nesse número e aí a gente refletir o que a gente ainda precisa caminhar. Então, a questão é por que há tão poucas mulheres na política no Brasil. A gente tem convivido mais recentemente com alguns discursos, né, do tipo do que eu selecionei aqui, né, a título de exemplo, de que a mulher não gosta de política, de que a política não é muito da mulher, e aí isso às vezes está implícito e às vezes está explícito nesse argumento, que se política não é o lugar da mulher, qual é o lugar da mulher? Né? Que está implícito que o lugar da mulher é o espaço doméstico, não é o espaço público, não é o espaço da política. Às vezes está explícito, né? De uma maneira curiosa aqui, né? O lugar de mulher é no tanque. Mas é interessante para a gente poder se contrapor a esse tipo de falácia que tem por objetivo apenas resguardar a política como espaço masculino e branco, né? Que qual é o percentual de mulheres filiadas a partidos políticos, né? Então, quando a gente olha quem compõe os partidos políticos no Brasil, a gente tem que quase metade das pessoas filiadas a partidos políticos, esses são dados do TSE compilados pelo Nexo, o jornal Nexo, quase metade das pessoas que estão filiadas a partidos políticos são mulheres. Então, esse é um dado muito eloquente, né, que nos ajuda a visibilizar o tamanho dessa falácia, né? Se a gente precisar contrapor com números, acho que esse é um que nos ajuda a afastar definitivamente isso. Barreiras... Então, é preciso a gente pensar, né, o que impede, ou quais são as dificuldades de acesso, por que as mulheres têm tanta dificuldade de estar na política. Há uma série de barreiras à presença de mulheres na política que podem ser de diversas ordens, né? Algumas são formais, por exemplo, a não garantia, como foi por muito tempo na nossa história, né? A não garantia de direitos iguais é claramente um obstáculo explícito, expresso, legal, né? Isto é, que esteve muito tempo no direito, inclusive em relação ao acesso ao voto e ao direito de ser votada, né? Mas a gente já superou, né, essa barreira formal, pelo menos nessa dimensão mais geral.
Tem outras barreiras informais ou barreiras sociais, o isolamento na esfera doméstica, que tem a ver com a divisão sexual do trabalho, né? Justamente a ideia de que dessa dicotomia, né, do público e do privado, do público como espaço masculino e o privado como espaço feminino, e disso decorre né, o insulamento, ou a ideia do insulamento da mulher na esfera doméstica, mas também na nossa sociedade contemporânea, a dupla jornada de trabalho que tem efeitos diversos, né, na disponibilidade da mulher em relação, inclusive, a tempo, né, disponível para se dedicar a outros afazeres. Tem também, a literatura aponta padrões diferenciados de socialização, inclusive a alta exigência que as mulheres colocam para si mesmas em relação à necessidade ou uma sensação de estar plenamente preparada e uma necessidade de demonstrar um sucesso que tem a ver com a baixa expectativa, o entendimento social, né? Os estímulos sociais, no sentido de que as mulheres não deveriam ocupar esse espaço. Mas, além disso, né, além dessas barreiras formais e informais, né, barreiras legais e sociais, a gente tem as barreiras institucionais, e uma delas tem a ver com o fato de que, embora as mulheres sejam quase metade dos filiados a partidos políticos, os partidos políticos são pouco democráticos em suas instâncias internas, né? O que eu quero dizer com isso é que, dentro dos partidos políticos, se a gente olha quem toma decisão nos partidos políticos, quem ocupa os cargos-chave dos partidos políticos, a gente vai ter, sobretudo, homens, né? Então, a gente tem poucas mulheres nos cargos de decisão dos partidos políticos, e isso tem diversos impactos, né? De impactos em uma série de decisões estratégicas para a campanha política, né? Sobre quem vai ser candidato, quem vai receber que montante de recurso, quem vai ter exposição e prioridade de horários e de tempo na propaganda eleitoral. E, no caso das mulheres, sobretudo, né, nos mecanismos de proteção à violência política de gênero, que é outro fator que afasta e, né, tem o papel de afastar as mulheres da esfera política. Então, dentro desse contexto, né, na questão da perspectiva histórica dos nossos marcos legais, a gente tem a instituição do voto feminino em 1932. Então, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo, né, a instituir o sufrágio, na verdade, o voto feminino. E por que aquele meu gráfico anterior começava nos anos 90, né, em 98? Porque é o marco da instituição das cotas. E como é que elas surgiram, né, a partir da Conferência da ONU de Beijing, em que se instituiu a necessidade de os países tomarem medidas concretas, né, para o avanço, enfim, para combater a desigualdade de gênero e violência contra a mulher, mas, aqui no nosso caso específico, que os países tomassem medidas concretas contra o insulamento, justamente, né, a dificuldade das mulheres de entrarem na esfera política, e que, portanto, os países deveriam tomar medidas para facilitar, para ajudar, para impulsionar o acesso das mulheres na esfera política. E a gente tem que, em 95, e, portanto, né, o ponto aqui é dizer, não é mera coincidência, né, uma coisa decorre da outra, né, do compromisso internacional assumido pelo Brasil nessa conferência e de diversos países.
Em 95, o Brasil instituiu cotas de 20% para as mulheres na política. Em 95, significava eleições municipais. E aí tinha uma medida de transição em seguida, né, em 97, que aumentou essas cotas de 20% para 25% no ano de 98 e passou para 30% de candidaturas de mulheres, aqui a gente está falando de candidaturas, nos anos 2000. Só que tinha uma questão, né? Nesse momento, a partir de 97, a lei dizia que os partidos deveriam reservar, no mínimo, aqui 30% e no máximo 70% de candidaturas de cada sexo. Então, primeiro, né, a lei não falava especificamente em reserva de candidatura para mulheres, ele estabelecia, a lei até hoje, né, estabelece parâmetros mínimo e máximo de candidaturas de cada sexo, e, claro, a gente sabe, né, pela nossa experiência histórica, empírica, que esses 30% dizem respeito às mulheres, porque é a fatia da sociedade que não alcança, né? Historicamente não alcança os percentuais maiores. E aí qual é a questão, né? Que esse termo legislativo de que a lei deveria reservar esse percentual, ele foi interpretado, então eu acho que aqui eu acho importante sublinhar uma divergência que eu tenho com uma boa parte da literatura específica, especialista nesse tema. Parte da literatura dizia que adere à ideia de que isso foi um intuito da lei, né? De reservar, e que reservar não significava necessariamente preencher. Então, que seria como que uma declaração de intenções, né? Como se reserva os assentos no cinema para alguém, em que você está lá guardando aqueles assentos, ou que você reserva num evento, né? Essa área reservada para as pessoas organizadoras do evento, e naquela área reservada não necessariamente todos os lugares estarão ocupados. Minha divergência é de que a minha leitura é de que essa foi uma estratégia deliberada, né, dos partidos políticos de interpretar esse termo dessa forma. E por que eu digo isso? Porque num desses debates, eu voltei ao termo da lei, voltei à lei e li ela completamente, e encontrei um outro lugar em que a lei até hoje fala de reserva, que é do horário de propaganda eleitoral gratuita, né? De que os canais de televisão deverão reservar um horário em sua grade para a propaganda eleitoral gratuita. E jamais na história do nosso país esse termo reservar para propaganda eleitoral gratuita foi interpretado como uma mera liberalidade dos canais de televisão, de que eles poderiam eventualmente não preencher, né, essa 1 hora reservada com horário de propaganda eleitoral gratuita. Então, me parece que foi uma interpretação conveniente dos partidos políticos que foi vencedora, né, na disputa política sobre o que isso significava, a ponto de, em 2009, a partir, né, quase 10 anos depois, a partir de pressões da sociedade, pressões das mulheres de partidos e das mulheres eleitas, que esse termo, então, precisasse ser alterado na legislação para que ficasse claro e não houvesse mais margem para manobra. Então, esse termo passou de reservar para preencher, os partidos deverão preencher pelo menos 30% e, no máximo, 70% das suas candidaturas com candidatos de cada um dos sexos. Né? Então, isso se deu apenas em 2009 para valer nas eleições de 2010. E é por isso que muita gente interpreta isso ou lê isso como um momento no país. Então, embora a gente tivesse legislação sobre cotas desde 95, apenas a partir de 2010, com a alteração de 2009, que a gente
teve claramente na legislação, isto é, a legislação, nesse sentido, fechou as portas e fez com que, deixou evidente que os partidos deveriam cumprir essa determinação. Né? Então, para muita gente, as cotas começam efetivamente a partir de 2010. Só que essa era uma legislação de reserva de candidatura, né? E não se falou, durante todo esse tempo, nada sobre necessidade de investir nessas candidaturas. Porque como é que se faz campanha, né? Campanha se faz por necessidade de dinheiro, né? Para fazer material, para poder se deslocar, se faz com exposição na mídia, né? No horário de propaganda eleitoral, se disputa, né? Na disputa por tempo e na disputa por se tornar conhecido, né? Assim que se consegue votos. E o se tornar conhecido depende da disponibilidade de recurso, muitas vezes, né? Esse é um elemento central para a candidata poder ser vista, né? Pelo eleitorado. Então, foi a partir de 2015, e aqui tem outro elemento importante, né, um papel importante das convenções internacionais, foi a partir de uma avaliação, de um relatório de acompanhamento do Comitê CIDO, que expressou sua preocupação com a estagnação do Brasil em relação à pouca representação política de mulheres e demandava que o país tomasse providências. Em 2015, na reforma eleitoral daquele ano, se instituiu uma lei que dizia que, pela primeira vez, vai impulsionar a participação de mulheres na política, porque, pela primeira vez, vai prever a obrigatoriedade de que os partidos invistam recursos nas campanhas de mulheres. No entanto, como é que essa lei... o que essa lei dizia, né, sobre esse investimento? Essa lei estipulava que as mulheres deveriam receber no mínimo 5 e no máximo, isso é muito louco, né? É muito curioso, a lei estipulava um teto, né? E um teto absurdo, né? De 15%. Então, que 30% das mulheres, né? Isto é, as mulheres candidatas que eram 30%, teriam acesso a, no máximo, 15%, e aqui os recursos em questão eram os recursos do fundo partidário para campanhas. Essa lei teve a sua constitucionalidade questionada pela Procuradoria-Geral da República no ano seguinte, em 2016, e essa ação foi, portanto, para o Supremo Tribunal Federal, porque essa né, a gente estava aqui no começo, eu estava no começo da minha fala colocando, né, que a gente teria que um dos obstáculos é a igualdade, né? Então, e que no nosso imaginário, muitas vezes, essa igualdade ela foi vencida, né? A gente teria a igualdade formal, pelo menos no direito, desde 88, mas a gente pode ver que esse é um exemplo claro de 2015, né, de ontem, em que a igualdade formal estava sendo violada pelo direito, né? Em que homens e mulheres estavam sendo tratados de forma desigual e as mulheres estavam tendo um tratamento pior do que os homens, né? Elas estavam em desvantagem por determinação legal. O Supremo julgou essa ação em 2018, e foi essa ação em que eu atuei representando a ASEPIA, para dizer, né, de forma sintética, de que, né, do absurdo, né, que isso representa em termos da nossa igualdade, além de outras coisas, né? E aí, nesse processo, a gente descobriu outras alterações em desfavor das mulheres dessa alteração de 2015, entre elas a diminuição da multa, né, da punição pelo descumprimento dessa disposição seja de cotas ou seja de financiamento de mulheres em 80 vezes, né? Então, a multa praticamente deixou de existir,
Os partidos podiam não usar os recursos de investimento em formação política de mulheres, né? A gente também levou isso ao Supremo e pediu que o Supremo julgasse também esses dispositivos inconstitucionais por arrastamento. E aí, em 15 de março de 2018, o Supremo julgou esses dispositivos da lei inconstitucionais. E é importante, por que eu estou reforçando, né, o 15 de março de 2018, porque 15 de março de 2018 foi o dia seguinte à execução de Marielle Franco. Né? Então, essa decisão histórica do Supremo Tribunal Federal se deu no bojo desse ato brutal. A gente estava lá para discutir a maior presença, os mecanismos para facilitar, para impulsionar, para trazer igualdade para as mulheres na política, para trazer mais mulheres na política. E uma vereadora eleita do Rio de Janeiro acabava de ser assassinada. Então, esse de alguma forma, né? Eu conversava com o Idete já sobre isso, é um legado de Marielle, mas é um legado muito amargo também, né? Essa decisão ter sido tomada nesse contexto que nos coloca a pauta da violência também, como da violência política de gênero, especialmente contra as mulheres negras, como uma pauta urgente. Bom, mas para voltar aqui para o nosso tema central, né? Esse julgamento dizia respeito a recursos do fundo partidário, né, que estavam em vigor até aquele momento. Só que 2018 também foi o ano da implementação da vedação do recebimento de recursos por partidos políticos decorrentes de doação de pessoa jurídica. Então, a partir de 2018, as campanhas não poderiam ser feitas mais com dinheiro de empresas. O que isso significou? Né? Significou a nossa mudança do parâmetro eleitoral. Mais uma vez na história, nós já fomos e voltamos na história nesses parâmetros algumas vezes, mas em que, então, o financiamento de campanha seria público. E aí se criou o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, né? O Fundo Público de Financiamento de Campanha, ao lado do fundo partidário. O fundo partidário não é um fundo que tem a finalidade primordial de financiar a campanha. O fundo partidário é um recurso público que existe para a manutenção dos partidos políticos. Né? Então, ele se presta a subsidiar a existência e a organização dos partidos, e ele tem uma parte que pode ser utilizada para a campanha, mas hoje o maior volume de recursos que nós temos é do fundo eleitoral. Então, o que aconteceu? Foi criado o fundo eleitoral em 2018, também depois desse julgamento, e o TSE editou uma resolução que reproduzia os parâmetros do Supremo para financiamento de campanhas de mulheres com dinheiros do fundo partidário para o fundo eleitoral. E que parâmetros eram esses? Basicamente, naquele momento, que 30% dos recursos, no mínimo, devem ser, isto é, precisam ser necessariamente destinados a campanhas de mulheres. Isso porque o Supremo fixou esse parâmetro de igualdade. Bom, a gente tem no mínimo 30% de candidatura, a gente tem que ter no mínimo 30% de recursos destinados a essas candidaturas para respeitar a igualdade, né? A igualdade formal, aqui nesse caso. E o Supremo fixou que esse é um parâmetro mínimo. Então, se um partido tiver mais de 30% de candidatas, se o partido tiver 40% de candidatas, os recursos têm que acompanhar esse percentual. Então, os recursos têm que ser também de 40%. Né? Então, os recursos têm que acompanhar o percentual de candidatas. E isso foi, né, o que representou um pouco essa virada nessa quase linha que a gente tinha
desde a instituição das cotas aqui, né? 98, estou olhando para as eleições nacionais para deputada federal, e a gente tem aqui, seja o histórico, né? A gente tem, é curioso, eu sempre acho curioso pensar, não, então as cotas passaram a valer para valer em 2010. Mas em 2010 a gente não teve 30% de mulheres candidatas, né? A gente teve 22,9%, porque os partidos ficam sempre resistindo até para ver se o negócio é para valer. E aí a gente teve aqui em 2018, com essa determinação do Supremo e a regulamentação do TSE, a gente aumentou em 50% o número de mulheres eleitas, mas isso, como a gente viu no começo, ainda é francamente insuficiente, né? Isso é muito insuficiente. Aqui, bom, eu tinha alguns dados sobre o perfil, né, das mulheres candidatas ou eleitas. Depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar para isso. Aqui é um pouco o histórico que eu mencionei. E aí aqui eu trago só um elemento, eu já vou me encaminhar para o meu encerramento, né? A gente está com o tempo justo, sobre a relação que nós temos entre recursos e votos. Esse é um gráfico que eu tirei de um artigo que eu publiquei há 2 anos com outros colegas. Esse é um gráfico tipo nuvem, né? A gente tem aqui que o cinza são os homens e os pontinhos pretos são as mulheres. Então, a gente pode ver... Então, e aqui, se a gente olha para cá, quanto mais para cá, mais recursos, mais dinheiro, né, essas pessoas, esses candidatos e essas candidatas receberam. Se a gente vai mais para cima, mais votos essas pessoas receberam. E aqui, então, significa as pessoas que tiveram quase nenhum recurso ou quase nenhum voto. Aqui é 0 recurso, 0 voto, começando, né, a partir daqui. Então, a gente pode ver que quem tem mais recurso e mais voto, bom, primeiro, tem uma reta, né, uma tendência de reta ascendente, então, que sobe, né, a nossa projeção de quanto mais recurso, mais votos. Isso a literatura já nos mostrava, isso é só uma confirmação com base em 2018, né? E que, basicamente, quem recebeu mais recurso e, portanto, mais voto, na média, foram os homens. Né? Então, a gente pode ver que nesse quadrante aqui de mais recurso e mais voto, ele é predominantemente cinza. E que a predominância preta está aqui, né? Dos pontinhos pretos estão aqui. Isso que são as mulheres, que recebem poucos recursos e, portanto, poucos votos. Aqui a gente tem algumas mulheres que são exceção, né, a essa regra, são mulheres que receberam votação expressiva, todas elas no quadrante de receitas também expressivas, mas aqui a gente tem, por exemplo, Janaína Pascoal, que foi uma mulher que foi puxadora de votos, recebeu uma votação bastante expressiva. Eu acho que, bom, aqui eu tenho uma distribuição de candidatos, homens e mulheres, na sua distribuição por raça, né, e etnia. Então, a gente tem que a maior parte foi branca, e o percentual de pessoas negras está ali próximo também beirando os 50%. Tem uma distribuição relativamente, em termos de candidaturas, relativamente parecida, embora as candidaturas de pessoas brancas, tanto para homens quanto para mulheres, seja majoritariamente brancas. Aqui, só nas eleições de 2020, a gente teve maioria. E por que isso importa? Né? Porque em 2020 teve a resolução do TSE e o julgamento do Supremo para recursos também que os partidos distribuíssem de forma equitativa os recursos e candidatas negras e negros. Né? Então, a mesma lógica deveria ser seguida em relação, não só a gênero, mas em relação à raça, porque a gente tem que, se a gente tem 15% de mulheres
no nosso Congresso, na média, nem 1% dessas mulheres são mulheres pretas, né? Então, a subrepresentação de mulheres pretas é altíssima, né? A gente tem um déficit imenso na representação de mulheres pretas e de mulheres indígenas. Então, eu acho que, para fechar aqui a minha fala, eu acho que eu ressaltaria nessa narrativa, né, que a nossa história recente, a partir do julgamento supremo de 2018, com um aumento de 50% na eleição de mulheres, mostra que a literatura de ciência política já apontava, já demonstrava, né, Clara Araújo, Teresa Sacchetti, mesmo Ildete, de que os recursos são centrais na representação política de mulheres, mas, de outro lado, mostra, diante da nossa posição ainda preocupante e risível, né, em termos globais e em termos absolutos, no percentual de mulheres eleitas, que a gente ainda precisa aprimorar muito o nosso mecanismo de cotas. Eu acho que a minha mensagem final é de que isso não significa que as cotas no Brasil não deram certo, né? Porque isso é utilizado estrategicamente para colocar a ideia das cotas de candidaturas em questão. A minha visão é de que a gente precisa aprimorar em termos de fiscalização de candidaturas fictícias, a gente precisa aprimorar em termos da distribuição dos recursos de mulheres, que têm uma tendência a ficar super concentrados. A gente tem que aprimorar isso, foi uma alteração feita pelo TSE, né? O momento da destinação dos recursos para as mulheres, porque o que a gente viu nas últimas eleições é que os partidos distribuíram esse recurso quando as mulheres não tinham tempo hábil para gastar, porque já estava no final da campanha. Então, o que a gente precisa é de aprimoramento dos sistemas que nós temos e não de desmonte desse sistema. Mas com isso eu encerro. Muito obrigada e estou aqui para as questões. Eu te agradeço, Lígia, foi muito consistente, muito clara. Eu agradeço muitíssimo a tua fala, a sua aula, né? Foi muito bom. Eu proponho que a gente passe uns 5, 10 minutinhos das 10 horas, se for possível para você, tá? Porque Domingas está inscrita. Eu queria fazer uma pergunta a você, com relação... vou falar com a Domingas, perdi com relação ao... Assim, a reserva não das candidaturas, mas sim das cadeiras. Queria que você depois... Não vamos fazer agora, vou fazer... A Domingas faz... Vou abrir assim, 5 inscrições, tá? E depois, então, sendo a primeira pergunta já, tá? Aí depois, tá, Domingas... Mais alguém? Luiz, você toma conta para ver quem pode estar fazendo? Eu vou olhando aqui também, tá? Domingas, no máximo, 2 a 3 minutinhos, tá bom? Ok, bom dia a todas. Sou Domingas da Conceição, sou de Porto Nacional, Tocantins. Queria poder estar partilhando isso, agradeço imensamente essa oportunidade. A minha questão é: que mecanismos nós teríamos para fiscalizar a distribuição desse recurso dentro do partido? Tem alguma forma? O que a gente pode fazer? Eu faço essa pergunta também porque eu sou marinheira de primeira viagem, então, assim, tudo é muito novo para mim, né? Então, assim, eu tenho muito interesse em saber, assim, quais recursos a gente realmente tem para poder estar assim, fiscalizando, vendo se a coisa está sendo feita corretamente, se os critérios estão assim claros para quem faz essa distribuição, um pouco isso. Obrigada. Ok, mais? Levantou a mão, quer fazer outra pergunta? Se não, a gente começa, né, Lígia? E depois, então, se alguém quiser, faz mais alguma intervenção, tá? Tá joia. Domingas, muito obrigada pela sua questão. Você é de onde? Só para eu me situar. A minha cidade é Porto Nacional, Tocantins. Tá, você é do Tocantins, né? Uhum. Assim como a Ana Cléia aqui. Isso.
estou perguntando isso porque parte da minha resposta tem a ver com o papel das procuradorias regionais eleitorais, né, do Ministério Público Eleitoral de cada região. O que é importante saber? A resposta para a sua pergunta, que é muito, muito fundamental, Domingas, é um certo mosaico. Por que ela é um mosaico? Porque a lei ela não diz em nenhum dispositivo claramente que todas as mulheres têm direito a acesso a recursos, tá? E nem aqui percentual de recursos. O que a lei diz é que 30%, na verdade, nem é exatamente a lei, né? Assim, que 30% das mulheres têm que ter acesso, candidatos têm que ter acesso a 30% dos recursos. Isso tem uma série de distorções, como a gente está vendo, né? Uma delas, por exemplo, tem gente... E aí isso significa que o partido tem 2.000 candidatas, vamos supor, mas ele resolve investir seus recursos em 30, ou em 5, ou em 2, ou em uma, né? Até o momento, a gente não tem como dizer cabalmente que ele não pode fazer isso, né? Lógico que a gente, como academia e movimento social, a gente está lutando para dizer que não pode. O que acontece, né? O que a gente tem é que candidatura sem dinheiro, sem apoio, não é candidatura real, certo? Então, esse é o caminho que a gente tem para reivindicar acesso a recurso dentro dos partidos políticos, né? E aí é interessante a gente, talvez, né, as conexões, as conversas que a gente tem com as mulheres de instâncias de partidos políticos, e aí é importante, minha fala também tem a ver com o direito, muitas vezes é insuficiente, então o que a gente precisa, muitas vezes, é de articulação política dentro e fora dos partidos, né? Das mulheres dentro e fora dos partidos políticos. Então, em primeiro lugar, as mulheres precisam se unir em prol, né, da reivindicação de acesso a recursos. E como é que as mulheres fazem, né? As mulheres como vocês, dentro de partidos, podem fazer essa reivindicação? É dizer justamente: bom, se eu não tiver acesso a recursos, significa que minha candidatura é fictícia. E se a minha candidatura é fictícia, eu vou poder denunciar o Ministério Público Eleitoral. Muito claramente, né, esse é um instrumento de pressão que as mulheres candidatas têm para os seus partidos políticos, né? É claro que também, de outro modo, a gente tem uma coisa chamada autonomia partidária, que os partidos são livres para definir os rumos, né? Quem é prioridade nessa eleição e, portanto, em quem ele aloca recursos e em quem ele aloca o maior tempo de propaganda. Ele tem liberdade para estabelecer suas prioridades, mas ele não pode deixar, a rigor, ele não pode deixar candidatas, sobretudo candidatas, a ver navios. Né? Não pode dizer, não, você é candidata, a gente tem você aqui na nossa lista, mas a gente não te dá apoio. Certo? Então, isso os partidos não podem fazer. Esse é um caminho de reivindicação. Então, você tem, de um lado, por isso que é um mosaico, né? Você tem o direito, mas você tem necessariamente a pressão política dentro dos partidos, certo? Como mecanismo de reivindicação, necessariamente. Certo? Por conta disso, né? Por conta da vedação da candidatura fictícia. Né? Isso foi já punido pelo TSE, e isso é alguma coisa que os partidos estão bastante atentos. Ou seja, temos que lutar muito e enfrentar, porque a gente fica muito naquela esperando, né? Não chegou. Não pode esperar, então. Vamos lá, mete a cara, pergunta, né? Exatamente. Lígia, diga. Uma pergunta, então, além daquela minha das cotas de cadeiras. Os partidos políticos, então, têm a liberdade do fundo eleitoral distribuir não equitativamente pelos seus diretórios, pelos seus... Então, entende? Eu tenho o nacional, eu tenho os estaduais e tenho os diretórios. Como essa distribuição, não há nada que regule. Chega no nacional e o nacional faz a sua estratégia. Exato. Inclusive, em relação às suas hoje federações, né, as suas coligações,
Então, e qual é a candidatura estratégica para o partido, né? Então, ele tem autonomia para definir qual vai ser a sua linha de estratégia, porque isso tem a ver, inclusive, com a sua sobrevivência enquanto partido político. Então, essa é a dificuldade, essa é a linha tênue em que a gente navega. Só que essa autonomia, e o Supremo e o TSE têm dito isso sistematicamente, né? E acho que esse é o caminho que a gente está trilhando. Essa autonomia não significa uma liberdade para desrespeitar direitos, e, sobretudo, os direitos das mulheres e das pessoas negras. Certo? Então, a gente tem que caminhar dentro dessa, né, puxando para a lembrança desse direito, né? De que essa autonomia não é uma liberdade completa e nem uma liberdade para violar direitos. Tá certo, obrigado. Nós temos aqui uma pergunta da Kelly Witt, que qual o impacto na participação política das mulheres diante da anistia aos partidos políticos que não preencherem a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores de repasse às mulheres, né? E tem enfim, essa é a pergunta da Kelly. Então, esse é outro elemento difícil do nosso desenho, que a gente, né, tem as leis que são fruto da pressão social, a gente tem julgamentos de tribunais, né, histórico, isso é um ponto importante, né? A parte da luta por acesso a recursos de maior representação política de mulheres passa pela união das mulheres dentro e fora dos partidos, mas também da união das mulheres com as colegas, as candidatas, as companheiras de fora, né, da América Latina, que travaram e travam essa luta com muito mais sucesso. Né? E a história das mulheres latino-americanas é também uma história de sensibilização, pleitos com o judiciário, com os tribunais eleitorais. Por que eu estou dizendo isso para responder essa pergunta? Né? Porque a gente tem, nesse caso, um desenho em que os legisladores, que são os representantes dos partidos, são aqueles que fazem as leis, teoricamente aqueles que se subordinam às leis, mas também aqueles que fazem as leis que anistiam, isto é, retiram as punições sobre as leis que eles descumpriram. Isso é um problema sério no sistema, né, que a gente chama no direito de freios e contrapesos, isto é, de que um poder regula o outro. Então, a gente teria aqui um desenho de um poder que se autorregula, o que é margem absoluta para abuso. Mas é por isso que os tribunais eleitorais eles têm uma função que no judiciário atípica. É uma função eles têm também uma função legislativa. Eles editam resoluções como essa do fundo eleitoral, como essa da destinação de recursos para pessoas negras, como essa da destinação do tempo, né, da necessidade de repassar o recurso para as mulheres até a primeira data da prestação de contas, 15 de setembro, aliás, Domingas, esse é um dado importante. 15 de setembro é o prazo para os partidos políticos passarem os recursos para suas mulheres candidatas, segundo o TSE. Então, é sempre uma guerra de tentativa de avanço e alguns recuos. Essa anistia é um escárnio, né? De modo curto e grosso, é um escárnio. E é uma tentativa de permanecer, de fazer com que as coisas permaneçam como está, né? Qual é a maneira da gente tentar contornar isso? Bom, primeiro levar ao Supremo, dizer que isso é inconstitucional. Pressionar o legislativo, pressionar as instâncias decisórias, né? E é claro, isso é parte desse embate. Obrigado. Agora, para encerrar, nós não temos nenhuma outra pergunta, apenas a Eu minha. tinha levantado a mão aqui, Ângela, acho que você não viu. Não, não vi não, então, desculpe. Cleia, Kika, Ana Cleia, por Isso, favor, desculpe. Diga. Bom dia a todas. Gostaria de parabenizar a Lígia pela excelente explanação aí, esclarecimento. Meu nome é Ana Cleia Kika, sou aqui de Porto Nacional Tocantins também. A sua fala, acho que é uma coisa, não será, obviamente, uma pergunta, mas alguns questionamentos que surgem, né?
porque a gente vê essa baixa participação das mulheres na política, e aí, quando se fala das mulheres negras, é essa não aceitação de querer que a gente, de fato, ocupe cargos, né? Até mesmo de ir para a disputa no pleito, na disputa eleitoral. E aí a gente sabe que já estamos numa pré-campanha, né? O que a gente não está podendo fazer é só pedir voto, mas a gente já está numa caminhada aí há um bom tempo, a gente acompanha alguns políticos que já estão fazendo suas reuniões, fazendo palestra. E aí uma das coisas que eu sempre coloco para a Ana nos nossos encontros, que é a minha mentora, é que muitas das vezes a gente não é convidada ou não tem condições mínimas de participar desses eventos, né? Então, se a gente esperar só de fato para fazer a campanha dentro de 45 dias, ainda corremos o risco de não passar na convenção, porque tem também a questão dos acordos partidários, né? Que aí eles vão, se você não participa de um evento, como que você vai participar depois futuramente de uma campanha propriamente dita? E os partidos, eles não oferecem nenhuma mínima condição da gente se deslocar da cidade para estar nos eventos que eles estão participando. E aí, dentro do partido, tanto no meu como em outros, aí acho que no diretório a gente vai enfrentar isso também, talvez tenham umas que sejam mais privilegiadas, mas eu não sou privilegiada de ter essa condição que o partido priorize a minha pré-candidatura para dizer assim, não, vamos oferecer condições para que ela pelo menos consiga participar das reuniões, que é disponibilizar um carro, né, um combustível, coisas simples, que se eles quisessem de fato fazer isso pela gente, eles fariam, né? E aí, eu lembro que muito logo no início da pré-campanha, algumas companheiras e companheiros falavam assim, companheira, você precisa mostrar para o partido que a sua candidatura é importante, você tem que potencializar ela, né? Participar de eventos, só que a gente já faz política há muito tempo, né? A gente já está nas associações, nas instituições, nos movimentos, e eles só fazem, de fato, quando chega no período eleitoral, né? Aí eles começam a aparecer em eventos. Então, assim, como que a gente vai lidar? Porque quem tem a máquina são eles, quem tem os recursos são eles. A gente não tem nem noção, de fato, se o nosso nome vai passar, e qual o valor que vai chegar na nossa mão, porque a distribuição é por conta dos partidos, eu já me informei isso. Então, assim, ninguém sabe o valor X, ele pode distribuir para mim mais, menos para Dominga, ou vice-versa, né? Então, assim, quem eles achar que é mais válido. E aí, quando se diz da baixa participação das mulheres, é porque a gente enfrenta essas questões partidárias, a gente já tem que lidar com essas inúmeras questões que são colocadas para nós, enquanto condição doméstica, de cuidado com os filhos. E aí, quando chega dentro dos partidos políticos, a gente ainda tem que atravessar todos esses obstáculos para, se de fato, manter a nossa candidatura. Isso traz, Lígia, até um adoecimento mental para a gente, sabe? É um constrangimento muito grande. Eu tenho vivenciado isso, acho que esse dia eu participei de uma formação e eu achei que era só eu que estava participando, estava passando por essas situações. Outras companheiras também citaram lá, porque, assim, tem companheiras que já estão investindo, né? Já criaram uma identidade visual, já estão em uma rede social fazendo uma campanha já bem legal, e aí nessa incerteza de quando chegar oficializar a candidatura de fato, o nome delas não passe na convenção, né? E aí eu fico assim, a gente não dá para desistir, porque a gente, quando se coloca nessa posição, a gente tem que ir e enfrentar de cara, né? Mas como que a gente poderia estar de uma forma mais incisiva mesmo, tá pressionando os partidos para que eles tenham essa consciência e que também investam na nossa pré-campanha, né? Porque a gente sabe que está tendo dinheiro na pré-campanha, mas esse dinheiro não tem chegado até nós, né? Então, assim, eu queria saber contigo como que a gente poderia agir, né, de uma forma que não seja agressiva, mas que de um fato pressione para que eles venham nos possibilitar também uma ajuda na pré-campanha. Obrigado, Cleia. Vamos concluir, porque nós são 10h15, tá? Por favor. Beleza. Essa é uma questão muito importante, Cleia, que é o seguinte, eu tenho duas coisas, né, para contar. Uma é, realmente, né, essa é uma dificuldade histórica. Agora, tem dois elementos, acho que algumas coisas importantes para passar de informação para vocês, né? Foi aprovada no ano passado a Emenda Constitucional 111,
Vou ver se eu consigo rapidamente projetar aqui, eu já abri ela enquanto você falava. A Emenda Constitucional 111, ela estipulou que os votos recebidos por cada partido para mulheres e pessoas negras vão ser contados em dobro aqui. Emenda Constitucional 111, de 28 de setembro de 2001. Para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o fundo eleitoral, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas entre 2022 e 2030 serão contados em dobro. Então, o que isso significa? Que os partidos... isso é uma tentativa de incentivar que os partidos priorizem candidaturas de mulheres e pessoas negras. Então, tem já esse desenho. A gente não sabe exatamente que tipo de efeito, se isso realmente vai estimular o investimento nessas candidaturas, né? Mas esse é um instrumento que acho importante que vocês saibam. Outra coisa importante, sobretudo em relação ao deslocamento para participar de convenção, porque você tem absoluta razão, né? O nosso modelo é um modelo de várias disputas. Tem a disputa que não é só a eleitoral, né? A eleitoral é só a ponta do iceberg, né? As mulheres, para chegarem à disputa eleitoral, elas têm que vencer a disputa interna do partido. Eu vou colocar aqui. É uma emenda constitucional, então isso significa que foi uma alteração. Foi uma lei que passou a estar na Constituição, na verdade, um projeto para alterar nossa Constituição, e hoje está na Constituição. Eu botei aqui já o link, a Emenda Constitucional 111, de 2021. Então, essa é uma coisa. A outra coisa que eu queria mencionar é que tem um dinheiro também que os partidos recebem, que é o dinheiro, sim, a destinação, isso era uma coisa que a gente discutiu lá na ação de inconstitucionalidade do Supremo de 2018, que é a necessidade de que os partidos invistam 5% dos recursos do fundo partidário em programas de formação e estímulo à participação política de mulheres. E o que eu escuto, né, de todas as pessoas, de líderes partidários e mulheres, é que os partidos não sabemos o que fazer com esse dinheiro. E aí, o que os só não gastavam e esperavam a eleição para gastar em campanha, para virar tudo recurso de campanha. E a gente levou no Supremo essa questão para dizer que isso é desvio de finalidade desse recurso, é desvio de recurso, né? É usar um recurso que foi feito para uma coisa, né, botar em outra, e que isso não deveria ser possível. O Supremo nos concedeu, pelo menos em ano não eleitoral, os partidos têm que usar esse recurso para a formação política de mulheres e estímulo à participação política de mulheres. Então, me parece que uma estratégia poderia ser ir para, não sei se, né, os partidos aos quais vocês vão sair, estão pré-candidatas, têm Secretaria da Mulher, e reivindicar junto à Secretaria da Mulher do partido que esse recurso seja destinado para esse apoio. Isso não é recurso de campanha a rigor, né? Notem. Isso não é a rigor recurso de campanha. Recurso de campanha deveria ser outra coisa. Muitas vezes em ano eleitoral eles usam isso para campanha, mas para dizer, isso é estímulo à participação de mulheres na política. E isso é outra fonte de recurso do fundo partidário. Então, essa, para mim, é uma maneira de vocês pressionarem, inclusive, vocês não dizem que não sabem o que fazer com esse recurso? Usa para isso, né? Usa para levar as mulheres para as convenções, né? As mulheres que já são pré-candidatas. Então, acho que essa é uma maneira de, além daquelas que eu estava dizendo na resposta para Domingas, né? De tem que fazer pressão política, o direito não vai nos salvar, pelo menos não vai nos salvar sozinho. Né, tem que fazer pressão política, e pressão política se faz com aliança, né, com aglutinação. Então, as mulheres têm que se unir para fazer valer os seus pleitos. As mulheres negras têm sido pauta de regulações do TSE e do Supremo desde 2018, os partidos estão cientes disso. Né? Então, é claro que vontade política é outra coisa, mas a gente também tem que forçar a vontade política muitas vezes. Né? Tá bom, então... Tá, então, agradeço, Lígia, tá? Muito, nós já estamos às 10h20,
né? Foi muito bom, passamos o seu horário e tudo mais. Agradecemos a todas vocês que estão aqui presentes, né? Que foi muito bom, tá? Só isso que eu tenho a dizer a vocês. Muito obrigado pela participação. Um beijo para todas. Posso fazer um... Desculpa, Não. Ângela, mas só porque você tinha mencionado que você tinha uma questão sobre a reserva de assentos. Eu não sei, né? Acho que a gente não vai ter tempo de entrar nela, mas eu queria deixar aqui uma nota técnica que a gente fez Fórum Fluminense Mais Mulheres na Política, eu, Michele Ferretti e Clara Araújo. Fizemos em relação a esse tema. Isso. Então, eu deixo aqui para esclarecimento de que a gente não acha uma boa ideia reserva de assento na ordem de 15%, porque 15% nós já temos, e isso é retrocesso. Então, esse é o estudo que a gente fez. Tá. Depois nós podemos fazer uma outra. Esse nosso programa vai até agosto, mais ou menos, antes das eleições. Depois nós chamamos, se você puder, nós queremos você de novo aqui para conversar um pouco mais sobre tudo isso, tá bom? Tá, joia. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Nós temos uma reunião de equipe do IBAN agora, operacional, então agradeço a todas vocês da participação e até a próxima atividade conjunta da Mentoria Política. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Tchau. Obrigada, Lígia. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Lígia. Obrigada, Lígia. Obrigada a vocês. Tchau.